Olá, olá, meus amigos, boa noite, boa noite. Hã, bem, eu realmente passei uma semana bem difícil e mas enfim, eu estou melhor. Eu estou melhor porque eu decidi fazer esse vídeo para falar a verdade. Esse vídeo é mesmo, pra falar a verdade aqui em Portugal. Estou enviando para as autoridades, está bem? Eu então sou requerente de asilo aqui em Portugal desde 2018 e minha dificuldade foi no Brasil, uma dificuldade específica de violência doméstica envolvendo a mim e os meus filhos. Eu não quero falar sobre essa violência, é mesmo uma história triste, como todas as violências, é muito triste. Mas pior do que isso foi o que aconteceu em seguida. Foi o tipo de tratamento que eu tive nos tribunais. E é isso que me motivou a vir a Portugal, buscar justiça. Então, eu vivi uma situação de violência, de violação de direitos humanos meus, como mulher, como pessoa, como mãe, como trabalhadora, após um advogado inventar um diagnóstico médico-psiquiátrico. Ele inventou um diagnóstico médico-psiquiátrico incapacitante, e a partir desse momento, esse advogado era o advogado de defesa do meu ex-marido. Ele fez isso para proteger o seu cliente. E a partir disso, a minha vida se tornou um inferno. Então, o que esse advogado escreveu, não é? Ele inventou um diagnóstico médico. Esse diagnóstico passou a ser repetido por todos, pelo juiz, pelo Ministério Público. E eu perdi a guarda dos meus filhos sem ter nenhuma perícia. Nenhuma perícia, eu perdi a guarda dos meus filhos em 2013. Isso foi uma verdadeira tortura na minha vida. Depois disso, ele passou a me perseguir sistematicamente. Por causa desse diagnóstico médico falso que ele inventou, eu denunciei o advogado no Comissão de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil nada fez, simplesmente arquivou o processo. Em seguida, então, ele passou a me perseguir, não é? Ele restringiu ao máximo o meu direito de visitas. Eu fiquei 8 meses sem ver os meus filhos. Depois eu só podia ver meus filhos 2 horas a cada 15 dias. Depois, finalmente, como ele não estava feliz ainda, em 2015, pediu ao juiz tirar todos as minhas visitas, desde 2015, sem nenhuma perícia médica. Depois disso, ele pediu minha prisão 2 vezes, porque ele queria mais dinheiro. Eu já pagava 40% do meu salário, mas ele queria mais dinheiro ainda e exigiu isso. Ele fez umas cobranças absurdas, pediu minha prisão por 2 vezes, mas eu não fui presa, porque a minha família me ajudou a pagar a dívida que ele pedia. Não concedeu o meu divórcio, eu não tinha o divórcio, eu só tive o divórcio quando cheguei aqui em Portugal. Não concedia o meu divórcio. O objetivo dele em seguida se mostrou. Ele pediu a minha internação psiquiátrica compulsória. O objetivo então era que eu fosse internada para ele ficar com para ele, meu ex-marido, ficar com o meu salário, que era de 12 salários mínimos, 12 salários mínimos, porque eu era funcionária pública. Foi esse o objetivo dele. Não conseguiu, porque nesse momento, então, eu acionei minha família, pedi minha família me ajudar, por favor. A minha mãe teve que fazer declarações no cartório para ser anexado no processo, de que isso era toda uma irrealidade, que o meu ex-marido estava a inventar uma situação, mas isso tudo, a minha vida já estava um inferno, não é? Ele pediu uma internação psiquiátrica e havia um risco mesmo severo de eu ser internada, contra a minha vontade e até contra a vontade da minha família, não é? Por fim, então, ele me processou criminalmente. O advogado do meu ex-marido, além disso, ele montou um processo em nome do meu ex-marido, em nome da minha ex-sogra, 3 processos criminais visando a minha prisão. Então, depois desse momento todo, já não sabia o que mais estava acontecendo, porque eu comecei a receber ameaças de morte. De quem? Eu não sei. Tá certo? Compareci à polícia, demonstrei as provas das ameaças de morte e a polícia nada fez.
nem o Ministério Público por 2 anos, nada, nada, nada. Então, finalmente, eu decidi que eu ia sair do Brasil, ia denunciar essa situação, ia pedir ajuda. Foi o que eu fiz. Eu vim, então, para Portugal como estudante da Universidade do Porto e pedi ajuda para os meus professores universitários. Eles me ajudaram a encontrar uma associação de mulheres. Essa associação de mulheres, então, me disse que só poderia ajudar no meu caso se eu tivesse um advogado e pudesse ter uma nova avaliação dentro de um processo judicial. Não é? Como eu não tinha dinheiro para pagar um processo judicial, eu pedi ajuda ao Estado na condição de refugiada e fiquei aguardando um advogado. Não é? Esse advogado, então, infelizmente, na condição de requerente de asilo, não é? Requerente do refúgio. Infelizmente, esse advogado que foi designado pela Ordem dos Advogados de Portugal, recebeu todos esses meus documentos, todas essas provas, que eu estava há 6 anos sem ver os meus filhos, numa situação gravíssima de violação de direitos humanos, e infelizmente esse advogado nada fez. Ele não abriu o processo, mentiu para mim, durante meses falou, o juiz está avaliando o caso da senhora. Mentira, eu fui ao tribunal verificar, não tinha processo nenhum. Eu tive que denunciar isso, então, infelizmente, à Procuradoria da República, ao primeiro-ministro, ao ministro da Administração Interna, pedindo ajuda, falando, por favor, eu preciso de um advogado sério, não é? E, ao mesmo tempo, eu pedi a ordem me deu um segundo advogado que disse, não vamos mais entrar no caso da senhora porque já passou o prazo. Tinha que ser feito isso no máximo em 6 meses, já passou mais de 1 ano e meio, não podemos mais lidar com essa situação, a senhora peça um novo advogado à ordem. A ordem, então, lavou as mãos, disse, não, agora não faremos mais nenhuma indicação. Então, foi uma situação muito grave, eu também fiquei muito magoada com a Ordem dos Advogados de Portugal, porque eu já vim a Portugal obter justiça, não é um novo processo judicial realmente justo, em que eu pudesse ser ouvida, porque no Brasil não foi ouvida nenhuma das minhas testemunhas de defesa indicadas. Nenhuma, zero. Zero testemunhas de defesa em todos esses processos que tinha no Brasil. Foi gravíssima a situação no Brasil, eu cheguei a comunicar a várias autoridades, o presidente do tribunal, a ouvidoria do tribunal, do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, todos arquivaram o processo, os juízes não foram investigados, nem os procuradores, nem esse advogado, e eu fiquei sem a guarda dos meus filhos e sem visita há 6 anos. É uma situação gravíssima, eu lamento profundamente, estou aqui em Portugal de novo. Finalmente o CEF deu ordens de que eu deveria abandonar o país. Eu falei, eu não posso abandonar, não posso sair do Brasil, não posso voltar para o Brasil, tenho ameaças de morte, eu tenho que obter justiça aqui em Portugal. É o meu direito como requerente de asilo, obter justiça, um acesso a um juiz, um juiz de direito. Finalmente, de uma forma um pouco confusa, mas na semana passada eu tive acesso a um juiz de direito e tenho direito agora a um novo advogado oficioso. Eu peço, então, por favor, à Ordem dos Advogados de Portugal, que me indique, por favor, um advogado especializado em direitos humanos para ver o meu caso e que realmente me dê atenção, porque eu mereço isso e meus filhos, sobretudo os meus filhos, merecem. Eles estão há 6 anos sem ter uma mãe. Eu peço humildemente a Portugal, eu agradeço todas as boas pessoas que têm me ajudado nesses anos, na cidade do Porto, de modo especial, as pessoas da paróquia de Paranhos. Aqui em Lisboa tem também 2 paróquias que me ajudaram, paróquias católicas que me ajudaram nesses momentos difíceis, principalmente com o apoio espiritual, me ajudando a ter a força espiritual para lidar com essa situação, não é? Enfim, é uma situação muito complexa, eu queria só que vocês soubessem e pedir de novo ao primeiro-ministro um respeito à minha situação como mãe, como mulher, saber que realmente houve uma perseguição de autoridades do Brasil. O senhor sabe, o advogado tem muito poder, não é, de influência. Fui até suspensa do meu trabalho porque o advogado influenciava o meu ambiente de trabalho, porque o meu ambiente de trabalho era ligado ao judiciário. Então, o advogado influenciou, eu recebi assédio moral, as suspensões no trabalho, dizendo que eu tinha problemas mentais, que eu não tinha nenhuma, zero. A minha
a minha supervisora, chefe, disse: a senhora trabalha, não tem nenhum problema. Minhas notas de avaliação de desempenho eram 9 e 10, melhores notas. Mesmo assim, eu fui suspensa. Então, quero dizer aos senhores, é uma tragédia que aconteceu na minha vida nos últimos 8 anos. E eu vim mesmo pedir ajuda em Portugal, eu espero mesmo ajuda. Peço, por favor, os juízes, os procuradores reverem o meu caso com direito, com respeito. E essa semana é importantíssima, eu estou fazendo esse vídeo para enviar para o senhor primeiro-ministro, para o ministro da Administração Interna, para o diretor do Gabinete Nacional do CEF, o diretor nacional do CEF, para todas as autoridades envolvidas no meu caso. Eu não posso retornar ao Brasil, eu peço justiça para o meu caso. Estou disponível para todas as televisões de Portugal, para todas as televisões do Brasil que queiram me entrevistar. Isso não pode mais voltar a acontecer em nenhum lugar do mundo. Uma mulher respeitada, uma mãe de família, uma pessoa ilibada, uma história de vida maravilhosa, ser tratada assim em tribunais, não é? Ter um advogado que escreve um diagnóstico médico que é repetido por todos, numa situação de caos total, gerando um caos total na vida dessa mulher. Nunca mais pode acontecer isso. Eu estou disponível para todas as televisões de Portugal, para todas as televisões do Brasil, e realmente os meus filhos cresceram sem a mãe. Isso já faz 8 anos. Há 6 anos sequer eu posso ver os meus filhos. Grave violação de direitos humanos, o direito à vida, à família, ao trabalho. E eu tenho muita esperança em Portugal, muita esperança em Portugal e na Europa. E eu peço justiça. Muito obrigada a todos. Essa semana é importantíssima. Eu estou entregando todos esses documentos de novo no tribunal. E eu espero justiça no meu caso. Eu vim buscar refúgio em Portugal. E eu espero esse refúgio. O Senhor me abençoe. O Senhor abençoe a todos que ouviram essa mensagem, e que vocês tenham a clareza de que as mulheres têm que ser respeitadas em qualquer lugar do mundo. As mulheres têm que ser respeitadas, inclusive dentro dos tribunais. Muito obrigada a todos, e essa semana eu vou entregar todos esses documentos, todas essas provas. Eu espero mesmo obter uma nova oportunidade aqui em Portugal, de mostrar todos esses documentos que já foram mostrados no Brasil, que eu já tinha entregue para a advogada aqui de Portugal em 2019, mas que infelizmente ela não apresentou para o juiz. Agora vou apresentar de novo ao juiz em 2021. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus, tenham uma boa noite, uma boa semana e rezem por mim, principalmente pelos meus filhos. Pelos meus filhos que são menores de idade. A minha esperança é que eu possa fazer novamente o processo aqui em Portugal e que eles, se eles desejarem, porque não é agora, eu tenho que pedir a opinião deles, se eles desejarem que eles venham morar aqui na Europa comigo. Fica com Deus. Um beijo a todos.